Bom, vamos começar, né, meu amigo? Vamos começando, Magda. Eu acho que eu não preciso apresentar a Magda. A Magda é uma pessoa que já é da casa há alguns anos. Eu não vou ficar falando tanto, mas pelo menos Dimensão. ela, desde quando começou o símbolozinho aí, ela já estava, quando foi criado o Então, grupo. Então, na realidade, a Magda já era, antes da gente começar o grupo, ela já frequentava lá na já tinha. Associação Brasileira, na Associação Paulista de Hipnose, né? Somos Então, chamados de dinossauros. nós somos os dinossauros, exatamente. Essa é a primeira reunião desse ano. Esse ano a gente vai fazer 27 anos de grupo de estudos de hipnose. É um, sabe, é um tempo razoável de experiência que nós temos com isso tudo. Vocês imaginam a quantidade de temas? Essa é a 221ª reunião do grupo de estudos, ou seja, É, a gente já tem, se a gente multiplicar isso por dois, nós temos mais do que uma pós-graduação de só hipnose de aula, né? só feito pelo grupo de estudos. É uma vitória que nós temos e essa vitória ela é coroada com a presença de vocês que estão aqui e mais um grupo de pessoas que fazem parte do grupo nobre da hipnose brasileira, né? E eu procuro manter esse grupo sempre unido nos últimos 26 anos. De qualquer maneira, você vê, o tempo vai passando mais rápido do que a gente pensa, viu? É Então, com verdade. vocês, Magda, você pode começar a falar. Se, quando quiser, você pede que Bom, eu abra a sua apresentação. pode abrir já, porque é o tema, o primeiro aí, né? A primeira, e depois eu. Vamos abrir. Bom, gente, a inveja e os ciúmes normalmente são emoções universais, que, embora muitas vezes negadas ou minimizadas, né? Compõe uma parte inevitável de nossos seres humanos. Acho que animais não sentem invejas ou ciúme. Não sei. Alguém pesquise aí por mim. Elas surgem sempre de uma comparação, de uma percepção de perda ou ameaça. Geralmente carregam consigo um intenso potencial de dor psíquica. Por isso que eu falo que é a sombra do sofrimento humano na clínica psicológica, do tabu à transformação. É sempre uma conversa que tem que ser honesta, né? E clara, mas não é fácil abordar a questão da inveja, principalmente. É muito mais fácil a pessoa falar que está com ciúme. Ah, eu estou com ciúme, ah, eu estou com ciúme, e sim vai. E muito mais difícil ainda é quando a pessoa não aceita que você vai tratar disso. Mas eu vou dar umas dicas de como você percebe que esse paciente está com inveja, sim. E aí, como descascar isso para ele, né? Normalmente, tocar nesse tema causa desconforto. Eu, quando eu lancei o livro, e até antes disso, ao abordar esse tema, muita gente dizia, ah, Magda, colegas, eu não vou abordar porque eu vou perder o paciente, ele vai embora. Eu digo, depende da hora que você vai tocar e como você vai tocar isso, né? Você não vai chegar e falar. Às vezes, a Marina sabe que está aqui, né? Que a gente tem bastante casos em comuns. Eu falo, a gente pede para assistir uma série. Quem aqui já assistiu a série Invejosa, que é da Netflix? É uma série argentina maravilhosa, né, Marina? Incrível. Você ri, é uma comédia, mas tem né, uma terapeuta fantástica junto com ela, que está excelente, né, a atriz, eu me lembro bem. E ela, então, a gente fala e a pessoa às vezes volta para você e fala: ah, já saquei, eu acho que eu sou muito parecida com a pessoa, com a Vicky, né? Aí você já sabe, então você já tem um meio caminho andado aí, né? Já o ciúme, normalmente, ele vem uma conotação romântica, mas, né, quem diz, ah, meu namorado não tem ciúme, eu falo, opa, né?
Por que que ela está cobrando que ele tenha ciúmes? E hoje, mais do que nunca, a gente, né, tá chilei aí para falar da violência doméstica, que o ciúme está causando muita dor psíquica, e principalmente comportamentos agressivos. Quando não matar, né? O feminicídio hoje aumentou muito, né? Por quê? Porque a pessoa tem um sentimento de impotência, insuficiência, né? Então, ambos tiram essa paz interior. Eu começo, né, o meu trabalho contando essa parábola, que é assim: uma serpente ia comer um vagalume. Assustado, ele perguntou: Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, respondeu a serpente. Eu te fiz algum mal? Também não, respondeu a serpente. Então por que você quer me comer? Porque você brilha. Essa é a essência da inveja. Querer destruir o brilho que nos lembra pela própria sombra nossa. Então, como identificar isso na clínica? De uma certa maneira, não surge naquele momento, mas surge com algumas pessoas que têm reclamações muito grandes. Geralmente, elas buscam uma aprovação do outro. Surge de Caim e Abel. Caim não mata Abel porque ele não gostava do Abel, ele tinha, como dizem, ciúme. Na verdade, Caim mata Abel porque o Senhor só olhava para o Abel. Então, a gente tem que ter esse olhar clínico. A aprovação dos pais, a aprovação dos professores ou de outros é o que mais trabalha em autoestima, que mais levanta. Eu tenho um caso interessante, que era uma advogada que tinha sempre uma interpretação ácida das coisas, tá? Ela dizia que ela era muito boa, que ela era ótima, mas que ela não estava inconformada. Ela estava, por quê? Porque ela não tinha sido promovida e a amiga tinha sido. E aí ela começou a falar mal da amiga, né? E tem muitas pessoas que, além de falarem mal, até depõe contra essa pessoa. Ah, porque ela é a queridinha do chefe. E toda a sessão era sempre aquela narrativa carregada de ressentimento. Hora de um, hora de outro, hora de outro. Essa é uma paciente que já vem pronta para você trabalhar a questão da inveja. Em compensação, trabalhando a uma outra paciente que, por acaso, também é advogada, entra no consultório com uma elegância, e era uma pessoa bem obesa, tinha um rosto bonito, e ela chegou e tudo era bom para ela. Era uma pessoa do bem. E eu disse, menina, da onde veio tanto amor, tanta generosidade, tanta gratidão pela vida? Aí eu disse, não sei, eu acho que eu sempre fui assim. Aí ela me conta que, com 12 anos de idade, tinha uma festa e era de luz coloridas, aquelas, né, luz negra, aquelas luzes coloridas. E a mãe dela fez uma roupa que era um vestido branco, cheio de babados. Imagina uma menina que ela tinha umas pernas grossas, mas ela era obesa. Que ela ficou parecida, não? Aqueles aventalzinhos, né? E ela foi para a festa. Claro que nenhum menino tirou ela. E aí, ela entrou no carro quando o pai foi buscá-la, chorando. Pai, pai, eu tô horrível, olha, ninguém me olha para mim e tal. Ele disse, imagina, filha, você brilha, você era luz, imagina esse vestido, você dançando, aqueles babados. E ela começou a introjetar isso como uma verdade. Ela falou, é engraçado, Magda, eu às vezes nem percebo que eu estou gorda. Eu sei que eu estou bonita. E a vida dela, né, foi sempre um sucesso.
Tanto foi um sucesso que ela, num determinado momento, já estava trabalhando em São Paulo, já estava feliz da vida, ela foi convidada por uma amiga para ir naquela Vila Country. Quando ela chegou, o cowboy mais bonito da festa e mais rico, por acaso, ficou encantado com ela. E ficou tão enlouquecido que em 8 meses essa menina terminou o namoro com o vizinho que tentou suicídio e casou com esse, o cowboy. Só que ela era intelectualizada, ela tinha outras cabeças. Em 2 anos ela se enjoou dessa vida de ir para rodeio nos Estados Unidos, de ir para rodeio. Ela enjoou, ligou um dia para esse pai e falou: pai, vou me separar, vem me buscar. O pai foi, isso, filha, esse daí não serve para você. E hoje ela é casada com um menino e 2 filhos. Enfim, essa menina tinha uma questão de elogio na infância, não se comparava com os irmãos, com as pessoas. Em compensação, aquela primeira advogada que eu contei, ela realmente passava o tempo todo fazendo comparações, ou ela com os colegas de escola, da família. Então, essa é uma coisa muito importante para nós terapeutas, começarmos a olhar. Aquela pessoa que vem com hostilidade velada vai estar encobrindo uma ferida narcísica do primeira infância, ou muitas vezes também numa segunda etapa de vida. Na terapia, a inveja e os ciúmes vão deixar de ser considerados pecados, pecado capital, e passam a ser compreendidos como sinais de feridas emocionais antigas. Onde é que eu comecei a perceber isso? Nós somos no Rio de Janeiro, e eu, o nosso grupo, Teodora, Natália, o pessoal nosso do Instituto nosso, criamos uma camiseta chamada AME. Você lembra, Osmar, que era azul, royal? Lembra? E quando a gente chegou, foi aquela coisa maravilhosa. Todo mundo ficou feliz. E nessa hora eu ouvi uma frase que eu fiquei muito triste, que as pessoas, tinha pessoas que se incomodaram, porque a gente estava fazendo o maior dos sucessos. A gente foi andar na praia de Copacabana com aquela camisa. Aquela camisa tinha escrito, estava lá um Rubão, um Rubens, que era AME. Aí o Rubão apelidou a gente de Associação das Mulheres Epenóticas, mas não era, era de MDR. E aí ficou. E aí eu ouvi da pessoa, de uma pessoa que estava lá, do professor, dizendo assim: a inveja pode ser um sinal de bom gosto. E foi aí que comecei a pensar no livro que eu lancei, mas comecei a estudar como transformar isso. É claro, ninguém inveja coisa ruim, né? A pessoa que faz bullying, ela tem inveja da popularidade do outro, muitas vezes. E é interessante que muitas vezes essa pessoa ela não percebe que o que ela está fazendo ali nada mais é do que projetando, jogando as fraquezas que ela tem. Então, quando a gente trabalha na clínica, a gente vai fazer com que esse defeito dessa paciente passe a ser uma virtude, como diz a Teresa Robbins. Como que eu posso transformar isso? Não basta você chegar e falar para a pessoa você é invejosa ou não. A gente tem que transformar essa energia destrutiva em motivação construtiva. Aí entra o nosso papel de quase psicoeducativos que somos e que devemos ser. Então, eu vou passar rapidamente um pouquinho falando que as raízes da inveja, não vou ser psicanalista aqui, está na teoria também da Klein, onde o bebê invejoso ataca o seio materno e o símbolo da nutrição e do amor.
como se quisesse destruir aquilo do qual ele depende. Olha que interessante, nós vamos ver isto mais para frente no paciente. Ele quer destruir aquilo que ele tem como um objeto até de desejo e muitas vezes de alimentação. Dr. Freud, o tamanho da inveja é o tamanho do insucesso. Aí entra aquela paciente que tem aquela queixa repetitiva, que está sempre falando, ela não percebe que ela tem alguns ataques que são silenciosos para a autodestruição dela mesma. Muitas vezes, ela vem com essa. Ai, aquela pessoa ela é chefe para poder ter a promoção. Ai, mas aquela lá também. Ou um paciente homem também, porque a gente vê muito homens dentro do consultório que trazem essa marca da inveja. Porque o invejoso é silencioso. Ele não vem falando, mas ele vem falando mal do colega que deu. Quando eu lancei o Pau-Pau pela primeira vez, Colás, eu tive a sorte do Faustão, ele levantava os livros ali numa estante e mostrava os livros. Não sei se alguém lembra disso. E num domingo eu estava com a minha família no Juca Alemão, estava ligada à televisão Faustão, e ele levantou meu livro, Pau, Pau, Pedra, Pedra, e recomendou. E é óbvio que eu fiquei felicíssima, né? Fiquei, nossa, eufórica. Quando eu cheguei em casa, toco meu telefone, Osmar, era um colega perguntando quanto que eu tinha pago para o Faustão mostrar meu livro, como se eu tivesse pago um jabá. Naquele momento eu senti, sabe, aquela, puxa vida, não pode ficar feliz, né, Cristina, porque a outra tá lá, eu conheço essa pessoa aí. Não, perguntou quanto. Aí eu aproveitei naquele dia, fiquei quieta, parei, dar uma lição para ele. Falei, olha, o dia que você lançar seu livro, eu vou te ensinar o caminho das pedras. Mas lança seu livro primeiro. Então eu absorvi e joguei para frente. Então, algumas pessoas crescem e passam a vida continuando repetindo esse tipo de padrão. Muitas vezes, num namoro, Marina, casais, você deve ter. O homem ou a mulher tem inveja do outro. Mulher tem inveja do homem que vai para o bar, que vai jogar futebol, que tem uns amigos, que começa a falar mal, mal. Fala, por que que você não pega suas amigas, vai jogar beach vôlei, vai fazer alguma coisa? Por que que você não faz isso? Não, ela fica metendo pau no marido que está fazendo isso. Hum? Então, porque elas não suportam a ideia, tá, de dependerem daquele objeto, ou mesmo de admirar. Então, o que que faz? Destrói, fala mal dele. Você fala para ele, nossa, teu marido é tão simpático. Ela fala, leva para casa. Ué, eu só elogiando, rapaz. Oi, Márcia. Aí você começa a perceber que tem uma acidez no comentário. Não é aquele comentário construtivo. No entanto, outras, né? O que que elas fazem? Elas transformam essa energia numa criação, usam da inveja, que eu falei no começo, como um sinal de bom gosto. Poxa vida, se o Osmar conseguiu editar que o Faustão ele mostrasse o livro dele, eu também vou conseguir, vamos lá. E eu estava disposta a ensinar o caminho, eu não lembro qual é o caminho, porque não fui eu que fiz esse caminho. Aconteceu. Mas a inveja pode ser um impulso para crescer, produzir e se superar. Essa senhora não é tão conhecida, mas ela escreveu um livro, a John, que é Os Ciúmes e os Mecanismos de Defesa, onde ela descreve o ciúme como um derivado direto da inveja primária. E tem tudo muito a ver, né? Quando a gente começa a estudar e trazer para a clínica, numa linguagem amorosa e acolhedora, hum,
acontece da gente começar a fazer com que a paciente comece a ressignificar as experiências negativas de comparações e etc., que eu já falei, em uma coisa positiva. O medo de perder o amor do outro nasce do mesmo solo emocional da inveja, segundo a John. O desejo de possuir o que se sente faltar. Aí é onde entra a competitividade, que também pode ser um sintoma de uma inveja disfarçada. Porque eu quero a marca do outro, o reconhecimento do outro, ou o brilho do outro. Aqui eu deixei o exemplo da Fernandinha, porque foi um caso que eu li na Exame, e eu achei muito interessante, guardei isso. A Fernandinha trabalhava, era uma recém-formada, mas já estava fazendo pós de engenharia na Poli, fazia já pós-graduação na GV, naquela época era o máximo, e foi trabalhar numa construtora familiar. Como a Fernandinha falava muito bem inglês e vinha de um padrão bom, os donos da construtora adoravam, adotavam a Fernandinha. E o chefe estava mordido de ciúmes. E ele estava pegando no pé da Fernandinha. Um belo dia, ele deu de falar que iam ter uma reunião depois do expediente para discutir o projeto novo. Tudo bem, eram só homens que trabalhavam ali, que eram engenheiros, e Fernandinha. E o que que o chefe fez? Ah, eu estou com vontade de tomar um café. Fernandinha, você é a única mulher daqui, Fernandinha. Você não quer fazer um café para o chefe? Fernandinha, geração Coca-Cola. Por que não dizer Nespresso? Não sabia fazer aquela café de coador da Dona Maria da Copeira. Começou a falar, não, eu não sei fazer. O que que o chefe ciumento começou a falar? Eita, desse jeito, Fernandinha não vai casar. Fernandinha pegou no ponto fraco da Fernandinha. Fernandinha ficou muito magoada, ficou triste, começou a pensar que se ela continuasse, ela realmente não ia casar, porque ela é uma engenheira e que ela não sabe. Pediu demissão e saiu. Passado um tempo, muito tempo, uns 2 anos, se eu não me engano, no caso, ele, o chefe encontra um dos colegas que estavam naquela reunião, naquele serão, que também tinha saído da empresa. Pergunta para ele: escuta, onde é que você está? Ah, eu estou na empresa tal, uma consultora grandona. É mesmo? E quem mais está lá? Ah, o senhor não sabe? A Fernandinha está lá. Fernandinha está lá? É, Fernandinha é nossa coordenadora. O chefe coça a cabeça e diz: imagina se ela soubesse fazer café. Esse é um caso de ciúme ou de inveja. Então, sorrateiramente, ele tirou a Fernandinha da jogada, tá? Então, tanto a inveja quanto os ciúmes são expressões profundas de movimentos do inconsciente, enraizado na estrutura psíquica desde os primeiros vínculos com o objeto primário. Na psicanálise, a gente teria 3 dias e 4 dias, vamos ter que trazer o Paulo Melo aqui para falar da Klein. Mas daí é que entra a grande verdade, né? Os dois são, de uma certa maneira, nascem da mesma fonte, né? Daquele seio que não dá o leite, que é insatisfatório, com aquele leite que dá o leite. E a criança, muitas vezes, morde, destrói aquele objeto de desejo dela, porque ela quer possuir. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor que todas as obras de Shakespeare, na maioria das vezes, aparece isso, né?
no Moro de Veneza aparece, no Mercador de Veneza aparece, e em vários, né? Em Hamlet aparece. Mas aqui na Otelo, que é a grande peça também que a gente menciona, é que Iago, tomado pela inveja, alimenta em Otelo o medo, os ciúmes de perder a mulher amada. Olha que interessante. Ele fica intrigando. Assim como a gente encontra em o nosso conhecido Machado de Assis, Dom Casmurro, que, na verdade, Capitu traiu Bentinho. Da onde nasce isso? Começa uma alucinação, e aí a gente vai ver porque o ciúme tem sempre um terceiro personagem. Como que entra isso? Né? A intriga que foi feita. Por quê? Porque ele pensava que o filho dele, né? Mas aonde ele tem o delírio e a alucinação? No enterro do colega dele, do amigo dele, né? Ele acha que Capitu estava olhando muito para aquele defunto. Olha que louco, né? O ciúme sempre envolve um triângulo imaginário, em que a presença de um terceiro irreal, que pode ser real, que é o retroativo, que a gente chama. Alguém aqui trabalha com ciúme retroativo? É aquele paciente que chega e fala que ele tem delírios com o ex-namorado da, da namorada. Isso chama ciúmes retroativo. Ele pode ser real ou fantasiado como Bentinho. Bentinho fantasiou. Nunca se provou que Capitu traiu. Até hoje se tenta levantar essa questão e ninguém chega à prova. Então, ele teve um ciúmes retroativo. Por quê? O objeto que ele transferiu e passou de que seria o desejo de Capitu, na verdade, estava morto já. Em vida, eles eram amigos. Então, essa dinâmica na clínica, ela muitas vezes é fantasiada para que você realmente trabalhe isso. E muitos dias, nós, eu, inclusive, lá atrás, eu deixava passar essas frases, esses comentários. Hoje já não, já trago, tá? Já começo e libera essa paciente, esse paciente. Né? Recentemente, um paciente me disse, depois que ele assistiu a Invejosa, porque eu pedi para ele, ele me pediu uma coisa, o que que você está assistindo, Magda? Na saída, ali tomando um café. Falei, Veloz, acho que tua mulher vai gostar. Mas quem gostou foi ele, porque ele disse, eu sou assim. Porque o invejoso, muitas vezes, ele é fofoqueiro. Ele vem contar fofoca o tempo inteiro na clínica. Não, esse é aquele, bom. Entendeu? E vai embora. Então, o ciumento, ele é denso, ele fica mais fechado, né? Mas ele fala mal do outro, principalmente porque ele tem os delírios. E hoje em dia você vê muito na clínica o retroativo. É muito comum e por isso que eu acho que a violência doméstica aumentou muito. Você vê que o feminicídio é sempre um ex envolvido em matar, porque não aceita que a pessoa não quer mais ele. Então, sempre o resultado é trágico e realmente o amor se transforma numa destruição, em destruição. Aqui uma outra frase de Otelo que é: Senhor, ciúme. Ele é um monstro dos olhos verdes que zomba do alimento e que vive. Olha como Shakespeare é sabido, né? O próximo, né? A inveja, ela não é incurável, né? Assim como o ciúmes. Mas é preciso ter muita humildade para reconhecê-la, coragem para transformá-la e principalmente sabedoria para admirar o que antes despertava a dor. Então, aí é onde eu uso muito a questão do self-negligenciado, eu vou falar para vocês, e o self-saudável, como eu vou admirar, eu trago aquilo para admirar. É como se a serpente parasse e ficasse admirando a luz do vagalume. Olha que bacana, seria ótimo, né? E quem sabe a luz do vagalume pudesse levá-la a outros caminhos. É isso que eu falo depois desse conto, né? Tem que ter fé em si mesmo, honestidade e coerência. São duas coisas que devem
andarem juntas. Por quê? Eu tenho que ter honestidade para reconhecer que aquilo me desperta inveja. E coerência para saber que pode ser que eu não tenha todas essas habilidades para ter aquilo que o colega tem. Podemos, então, usar esses sentimentos da inveja como um impulso para crescer, não como um veneno que corrói por dentro. Klein, eu tenho que mencionar várias vezes, embora ela tenha livros e livros e livros de tema, quando, através da análise, chegamos aos conflitos mais profundos, de onde surge ódio e ansiedade, também encontramos o amor. É lindo isso, né? Porque na hipnose a gente pode regredir a pessoa, liberar com algumas técnicas esse ódio, esses conflitos, e a partir daí tornar um amor, principalmente um amor próprio, próximo mesmo. A inveja pode ou não pode ser um sinal de bom gosto? Sim, se soubermos transformá-las em uma inspiração. O Klein fala outra coisa que eu não posso deixar de falar, que a inveja pode sim. Ah, não. Ela nos lembra que o antídoto da inveja é a gratidão. E a gratidão é que permite apreciar o que há de bom no outro e também em nós mesmos. Essa é uma das frases que eu acho que define melhor o trabalho clínico nosso. Muitas vezes, como Sofia Bauer fala, a hipnose é um ato de amor. Então, a gente pode voltar a mostrar para o paciente que ele pode voltar a se amar, tendo ou não tendo aquelas características do outro que tanto brilha. Ou pegar a carona no brilho dele. Muito bem, a inveja e os ciúmes são sorrateiros, disfarçados de uma indignação. Sempre tem aquela, mas Júnior nem merece. Mas por quê? Por que que não fui eu? Ou uma piada maldosa, ou um bullying. Eu estou escrevendo que bullying é um sinal de inveja, um livro para quem pratica bullying. Né? Deve sair no começo do, mais para frente, de junho lá. A inveja, ela tem um peso que é sentido como uma sombra. A pessoa é escura, ela é fria e é muito colada na pele. Por isso que eu quero destruir o outro. E na clínica é onde essa sombra pede a voz. Ela quer gritar. E ela grita com gestos e tudo. Então, a terapia que não faz isso, não está abarcando isso. Né? Tratamento não se limita em apontar apenas, mas a criar um espaço simbólico que é olhar para a sombra, até que o paciente possa reconhecê-lo como parte de si. E aí é onde a gente coloca, Cris, essa conotação de cara a cara para o paciente, que é a técnica que eu vou apresentar agora. A inveja pode sim ser um sinal de bom gosto se soubermos transformá-lo em inspiração. E, claro, essa frase é maravilhosa, eu acho que todo mundo deve pensar, porque quando você estava conversando, o paciente ao admitir, mas é um pecado, então eu sou pecadora, então eu sou fraca, eu sou uma pessoa feia. Não, às vezes a gente até fala, né, e na técnica, o paciente no meio da sessão ele fala assim, eu sou uma pessoa invejosa. Eu digo, e quando você não é? Então eu sou uma pessoa bonita. Isso. Então, muitas vezes você não está nessa parte da inveja. Isso a gente fala durante a hipnose, tá? O Gilligan trabalha muito com a questão, assim, é muito simples isso, tá? É um gráfico, e que isso aqui já dá uma indução, tá? Você traz o complexo do problema. Então, a gente fala um pouquinho dessa inveja. Muito bem. Aí pede para a pessoa pensar. Eu, às vezes, quando a pessoa tem dificuldade de entrar no transe, ela é muito cartesiana, ela é muito racional, eu tenho uma boneca que o rosto é um espelho. E aí ela é de pano, e ela é muito gostosinha, ela é muito bonitinha. O que que eu faço? Eu coloco ela, a paciente fica no colo com ela. E aí ela pergunta para ela mesma, quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Invejosa, ok?
Aí eu começo, onde você sente, que lugar essa sensação aparece, com quem, ou em outros motivos. Aí eu peço a imagem da qual você se vê invejosa. O que fala a sua voz interna? Qual é a cognição? Qual é o pensamento? E uma coisa que eu esqueci de falar, a pessoa invejosa, ela somatiza muito, Osmar. Ela tem muitas alergias. Nessa série aparece muito isso. Ou ela é aquela pessoa que quando chega numa festa, que ela vê que está tudo lindo, maravilhoso, ela começa com dor de cabeça. Ai, tô com dor de cabeça. Você fala, que cara que você tá? Hum, uma dor de cabeça. Então, aqui a gente já está fazendo um mapa, um roteiro para a gente trabalhar, tá? Tecendo também o complexo que nós chamamos dos recursos. Aí você passa o próximo slide, você faz, repete a mesma coisa, só que aí já focando quais são os recursos. Como é que você descobre quais são os recursos da pessoa? O próximo, Osmar. Você pode perguntar para ela, tá? Onde ela se sentiu vitoriosa? Em que momento as pessoas sentiram inveja dela? Qual a imagem que você tem? Qual é a cognição? Com quem? Frente a quem você estava? Aonde você sente isso no corpo? E aí você vai colocar essa pessoa em transe, porque é a maneira que vai mover os opostos. Isso é, vai se mexendo. E depois eu tenho uma outra, pra, de uma certa maneira, de trabalhar, né, outra técnica que eu também trabalho com inveja, mas vamos seguir nessa. O próximo. Protocolo, então, para trabalhar a inveja ou outros sentimentos negativos. Uma das perguntas interessantes, Cris, é assim: se eu te acompanhar por um dia, onde eu viria esse problema acontecer? Aí ela me traz uma cena, ou com uma pessoa, ou qual é a imagem quando você fica deprimido por sentir isso? Quais são as imagens que você tem sobre você mesmo, de você mesmo? Tô feia, tô descabelada, tô relaxada, tá? Qual é a frase que melhor define esse seu estado? Aí eu me sinto derrotada, eu me sinto fracassada, eu me sinto a pior das piores, e aí vai, tá? Que parte do corpo você sente isso? Tá? Geralmente é no abdômen, ou na cabeça, dor de cabeça, ou a alergia, a pessoa começa a se coçar. Aqui é interessante, porque aí eu já estou regredindo a pessoa. E se você deixasse vir à mente um número que representasse uma idade para esse sentimento, sensação, ou alguma coisa que ela não falou que está sentindo, qual número seria? De repente ela fala 7. Tá, aí eu mudo a referência desse 7 para ele. Quantos anos ele ou ela tem? Aqui está o self negligenciado. Aqui foi o self que foi ou exposto, ou traumatizado, ou abandonado, tá? E aí a gente vai trabalhar com isso. O que é muito interessante é que você tem que repetir, e ao mesmo tempo, a partir da premissa que você constrói um modelo do trabalho da terapia, como a gente colocou, problema, recursos, e vai fazer. Então, nós vamos apadrinhar esse self-negligenciado, tá? Então, para trabalhar, eu vou mudar essa referência e vou abraçar, o paciente vai abraçar o self-negligenciado. E o que é o self-desapadrinhado? Aqui está repetindo o que eu já falei, 3 metas da terapia do self é reconectar, então, a competência e os recursos do self cognitivo, cabeça,
acessar e apadrinhar as experiências negligenciadas do self somático, que eu sinto, e reconectar a consciência na sua forma de um campo relacional. Isso seria o quê? Trabalhar o self negligenciado. Próximo. O que seria as experiências que foram despadrinhadas, não tiveram um padrinho. Então, envolve medo, raiva, desejo, inveja e outros sentimentos que não são apoiados e nem reconhecidos pela paciente. O maior foco da terapia é levar, como levar um apadrinhamento, é como pegar aquela parte negligenciada e abraçar. E aí o Gilligan tem todo um método mais budista, mais self-made, né, que é mais carinhoso, que a gente vai falar. É um aspecto de apadrinhamento e oferecer um lugar na vida humana, tá, que vai justamente deixar essa pessoa florescer, desenvolver. Para os sentimentos emocionais, isso significa que mente e corpo do self somático se abre e se juntam para tocar e apoiar o self negligenciado do cliente ou do paciente. A ideia básica aí é que quando uma pessoa se fecha no self negligenciado, essa pessoa não busca mais, não tem mais solução para ela, porque surge sempre numa comunicação que vai buscar outras identidades, a raivosa, a criança abandonada, a traumatizada, e aí ela fica perdida, né? A resposta é o próximo, eu acho que eu falo da violetas africanas, isso, dessa aqui. Então, a ideia básica é isso. Quem aqui conhece a metáforas que o Osmar conhece da rainha das violetas africanas? Eu vou contar rapidamente, né? É uma mulher que um sobrinho veio e falou para o Milton Érico: "O senhor pode visitar minha tia? A minha tia, ela está depressiva. Há muito tempo ela nem sai de casa porque ela está assim praticamente ela não faz nada fora de casa. Aí eu queria que o senhor fosse lá. O doutor Milton Erickson, de vez em quando, ele ia para fazer isso. Ele foi, né? Ele, como médico, levou o receituário dele, chegou nessa senhora, ela estava realmente debilitada, triste, mal. Ele conversou um pouco com ela, enquanto estava conversando, ele, como um bom observador, ele ficou olhando, olhando, olhando e viu que, assim, da sala onde ele estava, tinha um jardim de inverno, cheios de violetas, aquelas violetinhas africanas. Ele então falou: "Eu vou fazer uma tarefa." O que que ele pegou? Ele pegou um partes que ele viu, acessou as outras identidades dela, que incluem os recursos e uma competência dela, e falou assim: "A senhora tem muitas violetas?" Ela: "Muitas, eu adoro. Eu fico ali, eu molho aquele jardim e volto." O que que o Milton Erickson fez? Ele colocou no receituário dele, lá na receita dele, que ela deveria embrulhar uma violeta e levar para casa de cada pessoa que nascesse naquela cidade, ou que morresse, ou que se formasse, ou que, enfim. E no final das contas, essa senhora morreu cheia de amigos e ficou conhecida como a rainha das violetas africanas. É uma coisa que é bonito, porque ele pegou as competências e as identidades, ou self, ou personas, ou o nome que a gente quiser dar, estados de ego, que estava ali inteiro, para ajudar no self negligenciado. Essa é a proposta que o Gilligan faz, tá? Então, por exemplo, ele até dá um exemplo. Se o paciente for falar, próximo, "eu sou uma pessoa invejosa", o que que o terapeuta poderia dizer? Aquilo que eu já falei, exceto quando você não é. Aí ela vai pensar na parte
de competência dela. Uma vez que ela reconhece isso, então vai abrir portas e outros para outros complementos. Então pode-se assim liberar essas pessoas dessa posição fixada, rígidas ou de compreensões limitadas de si mesmo ou dos outros. Vamos lembrar então um pouquinho agora uma reflexão. A linha que separa a inveja do ciúme é muito tênue. Então eu faço uma provocação. E é isso que às vezes eu já faço direto com o paciente. Quando eu percebo que tem isso, eu pergunto: pense em alguém especial da sua família, ou dessa colega que você está falando, do trabalho, ou da sua vida amorosa. Analise um pouquinho, reflita sobre o que você sente sobre essa pessoa. E aí eu provoco. Será que é um pouco de inveja disfarçada de ciúme? Aí a pessoa já começa a pensar. Reconhecer esse sentimento pode ser o primeiro passo para salvar um relacionamento e muitas vezes salvar a si mesmo. Lembrando que o Freud disse lá atrás, sinal, quanto mais fracasso, mais é um sinal de inveja. A inveja é um sinal de fracasso. Quanto mais a pessoa fracassa naquilo, ai, porque eu não consegui, ai, porque eu não consigo a promoção, tem alguma coisa ali que está colocando ela lá para baixo. E ela não consegue sair disso. A não ser que a gente fure a bolha, que a gente consiga ter coerência, honestidade e firmeza. O Gilligan ele fala também, e ele sempre nos ensinou, que o terapeuta tem que ter pelo menos três boas características. A primeira é ternura. Você tem que passar isso por ternura. Quando eu peço, pense em alguém especial, pense nessa pessoa que você está falando. Analise o que você sente por ela. Ah, eu tenho muito ciúme, porque ela é. Uhum. Será que é um pouco de inveja aí, disfarçada de ciúmes? Eu tenho que ter ternura para falar isso. O segundo, eu tenho que ter ferocidade, que é força, para falar, vamos sair disso. Joguei no buraco, agora eu vou te puxar. E o terceiro que ele fala, com muita propriedade, eu gosto, é o humor. Então, quando você vai falar desse tema que é tão delicado e que muitas vezes a pessoa fica com raiva até de você, porque quando você deixa uma pessoa num estado vulnerável, aquela Brené Brown, acho que alguém já conhece ela, uma pesquisadora de vulnerabilidade, ela diz que quando você está vulnerável, você entra como se fosse uma arena na sua frente. E nessa arena enorme, de briga mesmo, falando de arena, você com o seu eu ali brigando, né? Você vai ser atacada, você está vulnerável. E ali tem três cadeiras ocupadas sempre, cadeiras cativas. A primeira é da vergonha, a segunda é da escassez, e a terceira, ela fala que é da comparação. Ora, vergonha porque eu estou vulnerável, eu não admito. Você está me deixando num estado aqui de alerta vulnerável. Escassez porque parece que eu sou pouco para você. E comparação é porque eu comparo. Vocês vão ver muito isso. Quem assistir a série A Invejosa vai ver muito isso na fala, na narrativa da Vicky, o tempo todo. Tem uma hora, Cris, que a terapeuta abraça a paciente que está indo embora. E aí a Vicky fica parada, assim, porque ela vai entrar na sessão. Aí ela fala para a paciente assim: por que você não me abraça desse jeito? Aí a terapeuta fala: cada relação é uma relação. Olha a inveja aí, né? Aí eu fico com vergonha porque você valoriza mais o outro. Eu tenho escassez porque eu sou pouco. E eu me comparo com a outra. Lembrando que sempre tem uma questão de uma triangulação aí. E ela ainda fala mais, a Brené, muito bem falado, que tem uma quarta, que muitas vezes o paciente traz. Qual que é essa quarta?
é a voz interna crítica, que pode ser de um pai, de um professor, ou de alguém que te pôs lá para baixo, te deixou vulnerável. Então, a gente tem que trabalhar. A invejosa, ela está num estado vulnerável. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Geralmente, eu coloco a pessoa num transe normal. Trabalhar com a hipnose na prática, principalmente uma indução ericksoniana, nós temos uma palavrinha famosa chamada ARI, que é a absorção, que a mente consciente fica absorvida numa sensação, no sentimento, na percepção ou na ideia, enquanto a mente inconsciente elicia o transe, certo? Ratificação, para que serve? Dar ao paciente um retorno, para que ele observe tudo que você está observando. Eu estou sentindo, Rosa, que o seu corpo já está mais relaxado, Márcia, que os seus olhos, Cristina, já estão ficando mais tranquilos, fechados, que as suas mãos já estão postas na parte. Você vai tudo, passo a passo, o que que você está sentindo. Por isso que a gente não faz hipnose como psicanalista, né? Deixar a pessoa no divã e você de costas ali, ou escrevendo. Hipnose é sem caneta na mão, gente. É olho no olho no paciente. É acolhendo cada movimento que ele tem. O Erickson era tão profundo nisso que se o paciente andasse, ele andava também. Se ele ficava fazendo, ele também, até a pessoa observar ele falar, parabéns, agora você está indo, nós estamos indo no caminho certo. E aí, a iniciação é fazer alguma coisa acontecer. É um momento chave quando a terapia acontece. Então, aí nós vamos induzir as metáforas, a levitação das mãos, a indução de sonhos, eu faço muito isso, sonho que a gente induz, sonho induzido, regressão, progressão ou amnésia, aí é à vontade. Qual a metáfora que eu escolho, né, para falar do amor perfeito, da inveja? Como eu quero que essa pessoa se aceite em primeiro lugar, que ela volte a ter gratidão por ela ser ela, que ela ame a si mesma, eu conto a fábula do amor perfeito, tá? Havia um rei orgulhoso, vocês podem acompanhar um pouquinho no telão, que andava sentindo-se muito triste e abandonado. E esse rei um dia resolveu dar uma volta no seu jardim. Logo de cara ele encontrou um pinheiro, que era alto, forte, prepotente antes. Mas agora ele estava velho, ele estava curvado. Aí o rei perguntou para ele: Ô Pinheiro, o que que aconteceu com você? Ele falou: Ah, majestade, eu estou muito triste, muito triste. As pessoas só me valorizam no Natal. O resto do ano eu passo que ninguém vem me visitar. O rei ficou desapontado, sentiu pena do pinheiro e foi andar pelo jardim mais um pouquinho. Até que chegou numa roseira. Estava a roseira ali, triste, sem nenhuma rosa. Estava amarga. E o rei então perguntou: Roseira, por que que você está nesse estado? O rei então: Onde estão tuas flores? Pois é, majestade, eu só tenho uma beleza, né? Mas eu tenho muitos espinhos. Eu não sou útil, porque eu dou uma rosa, vem aqui alguém e corta. Eu gostaria muito de ser que nem aquela mangueira. Ela é grande, ela é forte. Além de tudo, ela alimenta os outros. Eu queria ser útil. O rei ficou triste com a situação da roseira. Andou mais um pouquinho. Lá estava a mangueira, pesada, gorda, com a copa toda caída. O rei então perguntou: Mangueira, sua, a sua aparência não está nada bem. O que que aconteceu com você? Ah, Mangueira disse: Não sei. Sabe o que que é? Eu estou muito cansada. Eu estou cansada, estou pesada, fico carregando esses frutos, são pesados.
Eu gostaria de ser alta, esbela, que nem o Pierre. Coitado do rei. O rei disse: não vai ser aqui agora que eu vou ficar bem. De repente, ele sentou-se no canteiro e lá ele começou a ouvir umas pequenas gritinhos, umas risadinhas, uma cantoria. Ele olhou para aquele, baixou os olhos, eram umas florzinhas pequenininhas, eu diria que nem bonitas eram. Elas eram amarelas e roxas, elas eram amarelas e pretas, roxas e pretas, enfim, como essas aí de baixo. Mas o rei estava admirado e perguntou: por que é que vocês são tão alegres assim? Majestade, já estamos aqui há mais de um ano. Temos um grande prazer em receber. Sabe, no início, minhas colegas queriam ser que nem a Mangueira, ou como o Pinheiro, ou como. E aí você coloca coisas que o paciente trouxe que ela queria ser, ou que ela queria se apresentar. Muito bem. Você coloca ali sob medida. Mas um belo dia aparece uma fada e diz para nós: vocês nasceram para serem alegres, para enfeitarem o jardim do rei. Vocês nasceram para serem um amor perfeito. Essa lição serve para lembrar que cada indivíduo se abrace, floresça sendo a melhor versão de si mesmo, principalmente sem se comparar com os outros. E eu sempre digo que a humildade, eu termino, é como a semente que se cultiva ou não, mas é bom aprender que a humildade não é pensar em si mesmo, é sim pensar pouco em si. E aí você fecha com essa questão da, digamos assim, de tudo de ruim que essa paciente trouxe. O mais bonito disso, dessa metáfora do amor perfeito, é a gente próximo. É a gente contar essa metáfora junto com aquela técnica do Gilligan, fazendo o seguinte: enquanto eu estou contando essa metáfora, você pode fazer uma mão no coração e a outra no abdômen. Ele é todo budista, todo tonga, né? E aí ela pode repetir no final, que eu esteja em paz, feliz, iluminado no corpo e no espírito, que eu seja livre da injúria e que eu viva em segurança. Aí eu coloquei algumas frases, você pode colocar sob medida, desculpa, para o paciente, homem ou mulher. Essa é uma das técnicas que eu uso. A outra técnica que eu uso, depois eu tenho um anexo, eu posso mandar para vocês, se vocês me pedirem. Eu acho que não vai dar tempo. Que é a da bolinha de sabão. Eu pego todas aquelas situações, que é a técnica do meu pai, que ajuda muito, no primeiro momento, a limpar os pensamentos negativos, né? Aquelas. E a bolinha de sabão, por que que eu uso tanto? Porque ela nasce, né? Quer dizer, ela nasce, ela surge de uma situação que eu conto no livro, que é que a minha irmã era a única irmã, nós somos em cinco, né? Três mais velhas e os pequenininhos. A mais velha, depois tem uma outra e depois sou eu. Essa do meio, entre eu e a mais velha, ela tinha uma madrinha rica. Nós somos tudo do interior. E aí, o que que aconteceu? A madrinha dela foi de São Paulo, levou uma maquininha de costurar de verdade. E era de madeira, uma gracinha. Eu e a minha irmã mais velha ficamos morrendo de inveja, porque a nossa madrinha não deu presentes assim. Fora que deu roupa banlon, calça Cadillac, sei lá, um monte de calhambeque, sei lá o quê. Bom, a minha irmã saiu para passear um pouquinho com a madrinha, eu fui incumbida de subir no armário e pegar a tal da maquininha. Resumo da ópera: derrubei a maquininha, quebrou. E agora?
A gente juntou na caixa lá, mas quebrou a agulha, quebrou. A minha irmã mais velha, que sem dúvida é uma pessoa mais inteligente que eu conheci na vida, mas também era terrível, já pensou, vamos fazer o seguinte. Quando ela chegar e descobrir que a gente quebrou a maquininha, você sai no quintal para correr. E a gente morava numa casa que o quintal era de terra. Ela ainda colocou um caminho, sabe a caixa de uva, né, do Natal? Aquelas caixas com aqueles pregos, tudo para fora, enferrujado com a chuva. Pusemos lá e fizemos um caminho. E eu era magrinha, eu comecei a correr e fazer, né? E ela veio atrás de mim. Quando ela veio atrás de mim, ela escorregou e rachou a perna inteira. Resumo da ópera. Menina passa mal, a gente ainda pôs pó de café para estancar o sangue, a gente só foi fazendo besteira, uma atrás da outra. Bom, resumo. Ela passou mal, teve febre, meu pai precisou levar ela para o hospital urgente. E quando ele voltou, no dia seguinte, ele disse: Vocês fizeram uma coisa muito ruim. Vocês fizeram pensamentos negativos. Vocês invejaram. E a gente sabe. E tem uma outra prima também que a gente invejou um ovo de Páscoa dela e também fez a mesma coisa. E a gente tinha essa coisa. Meu pai fez o quê? Mandou a gente sentar. Naquela época não tinha detergente, mandou a gente pegar água, uma canequinha, jogar terra nessa água, pegar sabão, que era sabão banha, que a gente tinha que raspar, misturar com canudinho de pau de pé de mamão e ficar soltando bolinha de sabão até ele mandar parar. E ele dizia que cada bolinha levava um pensamento negativo nosso, ou uma maldade, ou um defeito. E um belo dia, eu contando isso para Sofia Bauer, ela resolveu falar: não, nós vamos publicar essa técnica. E aí ficou a bolinha de sabão. Então, uma coisa que eu ensino o paciente, principalmente se for criança, adolescente, que vai muito também no consultório, eu hipnotizo e mando só soltar a bolinha de sabão. Porque ela não vai entender muito sobre o self, né? Negligenciado. Então, a bolinha de sabão está num anexo que depois eu mando para. O Osmar me deu permissão de colocar, né, Osmar? E coloco a metáfora também do amor perfeito, também, que é muito importante. Então, aqui, ó, que a inveja nos torne, né? Inspiração e ciúmes, né? E um cuidado amoroso. É isso que eu passo por paciente. Né? E o próximo é sobre o livro, mas eu queria ver se eu acho, Osmar, isso. As reflexões são do livro que eu escrevi, que é Inveja e Ciúmes, As Sombras do Sofrimento Humano. Tem que pedir para a editora ou no Amazon, porque não tenho nada mais com eles, eles não estão vendendo em livrarias. Né? Perguntas? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, gente, vamos aproveitar. Eu queria agradecer a Magda, antes de mais nada, e dizer mais que é impossível Hum, a gente assistir uma aula dessa e a gente não se colocar em vários momentos, né, como fazendo parte, quer dizer, quantas e quantas vezes nós passamos por esse processo. sim, Não sim. adianta a gente dizer que não, porque faz parte Muito. do nosso Faz, da nossa vida, da nossa experiência de vida, a gente vivenciar, né? Inveja, vivenciar ciúmes. E é sim, interessante porque quando você aborda isso, faz a gente refletir, e eu estava aqui refletindo, quantas vezes na minha vida eu tive ciúmes e tive invejas que realmente me prejudicaram, né? sim. Então, eu acho que eu acho que é uma aula bem interessante
para que as pessoas possam, inclusive, fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, né? Antes de ser. Sim. Quando a gente faz terapia, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas também. E eu Sim. acho que essa é uma aula interessante para a gente exercitar esse detalhe, né? Uhum. E E aí sempre vamos. atento, foi bom lembrar, você lembrou que, claro, todo mundo fazendo uma reflexão, quando você está fracassando em alguma área, pergunta para si mesmo, né? Já pegando a ideia de Freud, né? Por que será que eu estou fracassando nisso, né? Será que é porque eu estou me comparando? Ou então, um exercício que eu faço bastante é entrar nessa arena, né? E ver quais são as vozes dos críticos ali, internos, e trabalhar em cima disso. E geralmente a gente tem inveja de irmãos, é normal, né? Mas se você ficar na inveja, você vê uma pessoa falando mal da outra, só porque ela brilha, eu lembro do vagalume. Eu falo, olha aí, eu estou sendo a serpente, eu quero tirar o brilho do outro. Por que eu não posso dizer parabéns para você? Olha que legal, que bom. Se a pessoa conseguiu, pensando na frase da Teresa, quando a inveja é um sinal de bom gosto, você impulsiona também a sua vida para frente, naquilo que você quer. Só para completar, que eu uso muito isso no final da indução da bolinha de sabão, que você continue se esforçando para suas realizações, enquanto que, ao mesmo tempo, encontre um equilíbrio muito especial entre a sua carreira e vida afetiva. E aí você pode colocar o motivo que a pessoa, que a paciente falou. Nas duas dá para você fazer isso, eu só coloquei na outra. Agora que você já sabe também como eliminar esse sentimento negativo, essa inveja, né? Respire profundamente e vai voltando para o aqui e agora. Continue sendo o melhor amor perfeito que você pode ser e que também pode entender que a sua existência já é um valor e um propósito da sua vida. E quando o paciente tem inveja do colega que tem um Porsche, que eu tenho paciente assim, eu coloco até que rico não é o que mais tem, o que ele menos precisa. E no final ele dá risada porque o cara do Porsche está devendo uma grana e o dele está pago. E ele fica feliz por isso. Não, e outra coisa, né? Eu acho que eu acho que o crescimento interno destas reflexões por si só já é terapêutico. Só o fato de você discutir esta aula especificamente com um paciente já é terapêutico. E uma estratégia interessante é a gente fazer as pessoas perceberem que existem virtudes de cada um, defeitos de cada um, limites de cada um, mas existem as virtudes. E às vezes a gente fica preso à inveja, a um ciúme de uma coisa que a gente não tem aquela virtude, mas a gente tem outras virtudes e a gente minimiza isto. Então, eu acho que esse é um detalhe interessante e que vale a pena, inclusive, a gente resgatar, não é verdade? É aquela pessoa que eu sou feia, eu sou gorda, mas eu sou inteligente, eu sou alegre, eu sou feliz. Pronto. É diferente daquele outro que é bonito, Pensa. tal, tal, mas ele vive preso na inveja dele dos outros, como se ele quisesse continuar sendo mais bonito do que um outro que ele admira e ele não alcança isso, enquanto aquela pessoa que é feia, mas que é resolvida, ela está muito melhor. Eu acho que esse tipo de essa aula, o simples fato de você refletir isso com o paciente, isso que você apresentou aqui, eu acho que já é fundamental para resolver e para melhorar muito a vida das pessoas, né? Eu estou vendo dessa maneira e te dou parabéns. Achei muito bacana essa aula, né? Obrigada. O tema, às vezes, dá a impressão de ser um tema meio assim, é um teminha, tal, não. Mas não, é um tema que eu achei realmente bem interessante, tá? Parabéns. Obrigada, Gente, obrigada, aberto aí, gente. eu já falei muito, hein? Agora é para você. Não, te tem que falar.
Ô, Magna, eu queria. Oi, boa noite. Boa noite. Boa Oi, noite. Oi, tudo bom, Rosângela, tudo Magna? bem? Parabéns, adorei. Obrigada, obrigada. Maravilhosa a tua aula. Osmar, obrigada por trazer e fazer nós aprendermos. Gostaria até de colocar no grupo, porque eu acho que você trouxe um tema que está relacionado com o que ela está passando. Eu queria colocar para você. Sim, E ela boa. ela passou por duas FIV em fertilização intravitro, e nessa fertilização nós estamos usando o protocolo de Paulus, que é para aumentar a fertilização. Só que os dois vieram em sucesso, sabe, Magda? E o Ah, que 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 pena. acontece? Numa das sessões que a gente fez a acupuntura, nós fizemos, eu sugeri também ela fazer uma hipnose de regressão, porque ela tem uma história de muito desamor na infância. O pai era muito agressivo com a Abandono. mãe, batia, houve histórias de agressão, mas ela faz um tratamento com a psicóloga dela sobre isso, e ela me trouxe isso e eu respeitei os Tá. espaços porque eu estou atuando como terapeuta, como hipnóloga e acupunturista. Numa das sessões, Magda, ela me colocou que ela estava muito triste porque uma das amigas dela engravidou de gêmeos. É a segunda, sabe, Osmar? A segunda Perfeito, FIB, até com um colega perfeito, nosso, ela é da Santa Casa, muito bom. Então, eu queria uma orientação sobre essa perfeito, comparação, sabe, Magda? perfeito. Você sabe, Rosângela, que eu estava torcendo para você fazer alguma intervenção, porque você é médica, e eu precisava contar um caso, e na minha casa, né? Aconteceu e que o editor tirou do livro. E isso, sempre quando eu vou abordar isso, eu fico assim, chateada, porque na próxima edição eu vou colocar. Eu não lembro bem que ano era, minha mãe estava viva, minha mãe morreu em 2004, devia ser 2002. Eu fui para o Rio, né? A gente ia muito para o Rio na época com a Márcia Matias lá, com os cursos e tal, e eu tinha muitas milhas. E um belo dia eu estava muito cansada, resolvi, minha mãe já doente, com câncer e tal, eu fazia muitas hipnoses com a mamãe e tal, o método Simon, tudo tal, ela não morreu de câncer, ela morreu cardíaca mesmo e pela idade. Mas enfim. Um belo dia eu resolvi que eu ia para o Rio, porque eu tinha milhas, eu estava cansada, e eu ia lá no Atlântico, um hotel que tinha uma promoção. Peguei minha filha só e passei na casa da mamãe, que eu que dava injeção, e meu filho também dava injeção nela. Eu passei à tarde, na hora de manhã, na sexta-feira, e falei, mamãe, eu vou para o Rio e volto domingo. E a minha mãe falou, vai para o curso? Eu falei, não. Você vai dar aula? Eu falei, não. O que que você vai fazer? Eu falei, passear. Ok, eu tô cansada. Minha mãe, virginiana, dura, né? Virou-se para mim, virou para mim, não, para a cuidadora, e falou: Pois é, né? Impressionante. Filho é assim, tudo igual, vai viajar e a gente fica aqui. Aí eu parei, falei: Cuidado, hein? Eu chamava minha mãe de dica, eu volto domingo para almoçar com você. O Johnny vai dar a injeção. Fica tranquila, só vou descansar um pouquinho. Hum, passou. Naquela época tinha aqueles tijolão, né? Aquele celular. Minha filha empacou, Rosângela. Não queria ir, eu pus no carro amarrada. Chega no Rio, ela. Que eu não vou para a praia, né? Porque a vovó vai morrer. Não, aí na hora que eu saí na porta, eu disse: Cuidado, hein? Inveja mata. Eu falei: Cuidado, hein, mãe? Inveja mata. Eu quero voltar domingo. Bom, e fui. A minha filha, a avó vai morrer, porque não sei o quê. Não queria, nossa, escândalo. Aí eu peguei, liguei para casa da mamãe, né? Quando eu liguei, a cuidadora falou: Ei, Maguinha, é o seguinte, a tua mãe está ligando para esse tijolão um tempão, que ela quer falar com você. Aí eu disse: Ah, que bom, que eu também quero falar com ela, tá viva? Brincando, né? A gente é muito brincalhona.
A minha mãe pega o telefone e fala: filha, quando você escrever um livro sobre inveja, não esqueça de dizer que gente doente tem inveja de gente saudável. E eu estava doida para você fazer uma intervenção, eu sei que ela é médica, tem a Astir também, mas você trabalha ali. Por quê? Porque isso é uma verdade. Assim como o velho, Sueli, não sei se apareceu aí, mas a Sueli tem um site só de velhos, de terceira idade, quarta, quinta idade, né? Gerontologistas, né? Que velho tem inveja de jovem. Mãe, tem inveja da filha que vai lá, pô, e você está lá. Um dia eu fui numa festa de 80 anos de um colega meu, nós dançamos um ABBA, né? Sábado passado. Domingo estava todo mundo travado no Dorflex. E claro que tem, tá? E isso não é pecado, você tem que trabalhar em cima de você isso. Aceita que dói menos, né? E a minha mãe, eu fiz um capítulo colocando isso, só que o editor tirou. Mas é importante trabalhar a inveja, porque é um sinal de fracasso. Então, você conversar com ela, o que que você sente? Eu já explorei muito isso e as minhas pacientes já estão com bebês, porque elas viram isso e a gente, sabe, desconstruiu essa inveja. Por quê? Todas as amigas, ou uma amiga tem, e teve gêmeos, gente. Só ela ter admitido já é muito bom. Sim, e A você pode consciência, porque a desconstruir. consciência cura, né? Você tira Cura, a dessa. consciência cura. Você trazer num campo, na clínica, naquele espaço, eu falo, num elevador. Você pode fazer montar sua clínica num elevador, olhando para aquela pessoa, com amorosidade, com ferocidade, com força. Essa ferocidade que ele fala, se a pessoa chegar no terapeuta, ele fala, ai, não posso fazer nada, porque eu também estou morrendo aqui, meu Deus do céu. Não, tem que estar, vamos, nós estamos juntos nessa e desconstruir a inveja e dar um humor. Falar, sentiu inveja, né? Fica tranquilo. Ai, doutor, inveja branca. Cacilda, não tem inveja branca, inveja é amarela ou vermelha. A maioria vermelha e virável, por isso que eu vou ter um vermelhinho aqui. Eu ia pôr o amarelinho também. Mas é claro que é inveja. Freud, né? A inveja é um sinal do quê? Do fracasso. O fracasso está aí. Então, vamos construir uma nova pessoa. E essa técnica você pode fazer na clínica, com desenhinhos, né? Você coloca a pessoa em transe, como eu falo, num elevador. Você pega uma criança e faz assim, escuta, olha aqui, a criança está chorando. O que que eu faço? Osmar vai lembrar disso. A gente põe um passarinho aqui, né, na mão e fica fazendo piu-piu, 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 a criança fica, eu tenho um passarinho aqui, olha aqui. Aí eu faço bem perto do olho dele, assim, bem pertinho, abro a mão e falo, voou. E se ele olhar para cima, ele já estava em transe. Então, com essa moça, o que que é ser mãe para ela, né? Ela tem que, de verdade, desconstruir se ela teve uma negligência de apego, ela teve um self-negligenciado no apego, né, Shirley? Provavelmente vai ter que trabalhar um pouquinho, desconstrói isso. A gente não precisa complicar a vida muito do paciente. A gente pode falar a linguagem clara para ele. É inveja, querido. Vamos tirar essa de você? Vamos tirar? Vamos desconstruir? Em que momentos você foi vitoriosa? Aí você coloca o self dos recursos, complexo de recursos. Em que momentos ela foi vitoriosa? Quais foram as grandes. Pode ser até a menina mais bonita da festa junina. Tem uma que ela pegou tão bem a técnica, Osmar, que ela falou assim: vale ser a noiva da festa junina? Eu fui a vida inteira noivinha da festa junina. Eu falei: meu Deus, quantas pessoas deviam ter inveja de você? Eu nunca consegui ser a noivinha, eu era feinha, então não ia ser mesmo, Magda, certo? Ia ser as loirinhas que iam ser. Oi, estava me ocorrendo agora uma por estratégia favor, me ajuda. interessante, que é da psicologia positiva,
que o Mário Simões e a Marisa Sim, gostavam, que era a Via Jubilosa. também, pode fazer. Se você põe a pessoa num transe e leva ela para algum momento da infância dela, onde ela está num momento legal, onde as amiguinhas estavam Sim, olhando ela, vendo uma festa dela, aniversário, um presente, uma roupa que ela estava, e as outras estavam olhando para ela, e ela revivencia aquela experiência, e você pula mais uns 5 anos de vida e leva ela para 10 anos de idade, onde ela estava numa outra situação, faz uma onde as progressão pessoas rápida estavam. com ela. Você vai fazendo uma progressão, e nessa progressão, a cada 5 anos, você vai pondo ela em situações onde ela era o foco de atenção e as pessoas tinham inveja. Com isso, você vai fazendo ela ressignificar a inveja. Ficar, Dizendo que exatamente, o termo é esse. pode ter, mas você tem a sua história de vida, né? Eu estava pensando quando você falou aqui dos velhos, né? E, o homem, você imagina que um bando de homens. Eu jogo muito futebol de mesa, que é o antigo botão, né? E o Botão, jogo, é, outra coisa velha. então, o que acontece? Quando a gente reúne o grupo, só se reúne homem, né? E homem começa a Aí falar pronto. coisa, tirar sarro, gozação. E eu, com 70 anos de idade, os caras já começam, né? Brincar. Não, porque Osmar, você não dá mais no couro, você tá velho, papapá. Eu falo, olha, vocês podem falar o que quiser, mas eu não tenho inveja de vocês, porque vocês não têm ideia do que eu já fiz na minha vida, vocês nunca vão fazer tudo que eu fiz. Aí eu acabo com a brincadeira quando eles 2 minutos, brincadeira, eu já faço isso, corta. ou seja, eu já corto a brincadeira assim. E às vezes as pessoas Exato. têm essa sensação de inveja que ela é reforçada pelo bullying, entre aspas, não é É o verdade? bullying, mas é por isso que eu estou escrevendo sobre o bullying, né? Esse, Juntando as duas é um coisas. bullying velho, né? Bullying para cima de mim, porque eu Essa vou ser amiga nossa, um pouquinho essa, do que vivi. a Sueli, essa amiga nossa também que eu convidei para, que eu acho que ela não pôde participar, não sei, ela fala, chama o site dela, ou no YouTube, Fala Amiga. Eu fui e fiz um podcast lá. Foi muito legal, né? A Marina assistiu, né? Foi muito legal. Depois eu te passo, porque a gente está falando de velho mesmo. E ela chega, e, por exemplo, hoje ela já estaria me xingando aqui com esse QR Code. Ela fala, quem acha que eu vou num restaurante e o cara me dá um QR Code? Que isso? Eu não sei nada, eu quero cardápio, eu quero olhar tudo, ver o preço. Então, É. tem isso. Agora, voltando a Rosângela, alguém mais gostaria de acrescentar a Queria, questão dessa paciente dela? Porque eu acho importante, a gente aqui faz como se fosse uma supervisão no final, né? Que Todo mundo acredito pode dar uma opinião. eu queria falar, eu acho que uma coisa que ela deveria orientar para o paciente, fazer uma Hum, constelação deixa- familiar, porque hum, eu já tive bastante sucesso com algumas pacientes minhas que não conseguiam engravidar e que estava hum. muito preso a essa questão da maternidade, do abuso das bisavós, tataravós, né? E estava trazendo Perdoar, né? essa Voltar. memória de dor, de não conseguir, de não ser possível. Então, isso ajudou. Eu tenho já alguns pacientes do Olha, consultório. Depois eu indiquei para o médico, foi para fazer inseminação artificial, mas aí deu certo o tratamento. E boa, eu boa. também tenho algumas pacientes que tinham endometriose. E até uma sobrinha neta, né? Casada com um sobrinho neto. Ela Uhum. tinha endometriose, os médicos falavam que não tinha jeito, que ela não ia conseguir engravidar, porque era muito sério. Eu comecei a trabalhar com ela, com MDR, e trabalhei com a constelação familiar. E a Perfeito. hipnose, regressão, todas essas linhas, né? Mas foi muito forte a constelação, porque ela tinha muitas memórias presas à questão da mãe, principalmente, e da avó. E Eu acho que libertou, muito perfeito. assim, só foi tão louco que ela conseguiu, quando eu pedi para ela ir para inseminação, mas eu fiz também a neurometria O que funcional, seria né? isso? E ela tinha uma temperatura periférica muito baixa, que deveria ser entre 31 e 32, ela tinha de 24.
Então, eu encaminhei ela para inseminação para o médico e falei: olha, alerta o teu médico que você tem uma temperatura periférica baixa, mas vamos avaliar de novo a endometriose. E aí ele fez todo o tratamento considerando a temperatura. E antes dela engravidar, quando foi ver, não acharam mais endometriose em nada, nada, nada vascular. Olha, que maravilha. E ela engravidou, já o neném dela já tem 3 aninhos. Então, eu acho que é bem bacana. Diversos pacientes meus que tinham problema de engravidar, eu diagnostiquei na neurometria. Como hoje Maravilhoso. também, a semana passada, eu identifiquei um paciente com que deu problema cardiovascular na neurometria, deu na biorressonância, e eu medi a pressão dele, estava 16/11. Aí ele falou: imagina, minha pressão é sempre 12/8. Eu falei: olha, eu tenho 3 exames aqui que estão mostrando que você tem um problema cardiovascular. Então, acho que é bacana você ir para o seu médico cardiologista e pedir, no mínimo, o ultrassom do coração, no mínimo. O resto ele vai pedir lá, mas esse precisa. Aí hoje o paciente me ligou, que foi ao cardiologista, que realmente a pressão dele está hiperalterada, e aí pediu esse exame que eu falei, né? E aí pediu mais um monte Tá. de exame, sabe? Então, eu acho que é legal, de repente, a neurometria, é legal a constelação para acrescentar aí para ela, porque pode ser um bloqueio que está acontecendo, né? Muito, muito maior do que se imagina, que às vezes até na regressão você não consegue puxar, mas às vezes Ó, na constelação consegue. Legal. obrigada, Cris. Rosângela, muito interessante o que a Cris colocou, a Cristina colocou, que é a memória da relação dela com a mãe. Então, tem que ser limpada, né? Seja por MDR, né? Shirley Marina, a Rosa, que faz também. Eu acho que é muito importante, né? Limpar essa memória e ressignificar o que é mãe. E no momento da regressão, fazer o estado de ego, pode fazer com as bonequinhas, que você já viu a aula, né, das bonequinhas. O que será que aquela menina, tá, pensava sobre mãe? Então você vai ter uma crença limitante, negativa sobre mãe. Ela pode ter feito até, quem sabe, eu já vi casos de um pacto daquela criança que ela fez, eu nunca vou ser mãe. Sim, Ou isso mãe é acontece ser muito. ruim. Ou mãe abandona. Então, limpar as crenças também vai ajudá-la nessa reconstrução, né? Isso é muito importante. Alguém está perguntando aqui, bullying praticado por um grupo é denominado, eu acho que está falando. Tem vários nomes agora. Quando o bullying que a gente mais vê por inveja, só um hiato, que foi o que me despertou esse novo livro, eu começo contando o bullying de exclusão, Cristina. O que é o bullying de exclusão? A menina era linda, blandes, tipo Band, modelo Band, alta, magra e a melhor aluna da classe. E, detalhe, namorava o garoto mais bonito, Marina, do colégio. Conclusão, durante as férias, o grupo fez um bullying tão grande que no primeiro dia de aula ela não tinha uma amiga do lado. Uma amiga do lado. A sorte que ela já estava fazendo terapia, começamos, e na hora eu detectei, isso é inveja. E não só era inveja, que essa menina entrou em 5 faculdades de medicina, entre os primeiros lugares. E só foi para ela, mudou a vida dela, ela chorou muito, ela ficou muito depressiva, fizemos o processo de terapia, ela continua com o namorado, continua bem, só que assim, pouco a pouco as pessoas voltaram pedindo desculpas para ela, porque foi uma fake news ali, por uma inveja. Uhum. Uma menina que, por um acaso, agora se descobriu homossexual. Então, você vê que tem uma narrativa perfeita ali. Eu vou Uhum. tirar aquela pessoa que brilha, é o vagalume. É. Bom, Então, o que você foi colocado, Rosângela, foi muito importante também, tá? Pois não, Osmar, desculpa. não, Tem eu mais acho alguém? que já A são. Sônia quer perguntar, Sônia? Tá pertinho de terminar já o horário, mas ainda dá tempo de bater mais um papinho. Vamos lá.
Alguém tem alguma pergunta para fazer Eu mais? acho que era a Sônia que estava levantando a mão, não sei. A Sônia, Sônia Carrijo? isso. Não, A Márcia, Marina? Mônica, o Sérgio? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. De Oi, qualquer maneira, Osmar. A fala da Cristina Sérgio, me lembrou aquele livro para Rosângela. Não sei se a sua paciente leria um livro, aquele Não Começou com Você. Vocês devem conhecer. Bárbaro. Boa, boa. Acho que eu estou com ele aqui. É, É veja bem aí. legal, é um livro prático, né, Magda? Magda que me deu a dica desse livro, é Maravilhoso. muito Bem bom. lembrado. E aí ela Aqui, própria ó, pode fazer eu estava as pensando em questões com ela dois. mesma. É, não começou com você, Rosângela, é esse aqui, ó. É maravilhoso da constelação, mas é além da constelação, né, Marina? É, é. Ele trabalha além da constelação, ó, Osmar, Bárbara. É E o uma... outro que eu estou usando muito em estados de égua é esse aqui, que é o lançamento agora, Não Há Partes Ruins. Então, para invejosa, eu não deu para eu colocar, mas Marina, esse eu uso muito, tá, Julie? Que é não há partes ruins, que é um modelo de sistema familiar interno. É um novo, essa tendência agora, curando os traumas e recolhendo. Isso está maravilhoso. Esse livro aqui está um Obrigado. espetáculo, gente. Tanto é que está aqui, ó, os dois, ó, estão aqui atrás, Hum, né? E a Marina, legal. como a gente tem muitos. Marina, olha o que eu resgatei ultimamente, né? Lembrando de você. Ah, sim. Olha o tamanho. É. Porque agora a gente está com uma raiva que todo mundo fala que é narcisista. Eu estou com bode disso. Porque, cara, vai estudar psicanálise, vai saber o que é narcisismo, para depois falar. o Sérgio falar um pouquinho. Fala aí, Sérgio. Esse é um rapaz lá. Ele já tinha aparecido uma vez se queixando que a esposa dizia que ele era muito ciumento. As pessoas davam em cima da esposa dele ou ela dava mole para alguém. Isso tá me cheirando síndrome de Otelo. Aí deu polícia, delegacia, tudo Deu aquilo lá, né? tudo. Não, mas é um caso de doença, né? Porque a síndrome de É Otelo é doença, é patológica, né? Mas eu acho alucinação já. muito interessante para ilustrar até onde pode ir quando a pessoa cria na cabeça dela todas as certezas que Que é o ela tem. imaginário, né? Que é o que acontece em Otelo, não, em Dom Casmurro, né? Bentinho, né? Quando eu coloco sobre Bentinho, ele imagina que ele está sendo traído e que o filho dele não é filho de um amigo, né? Então, eu tenho um caso clínico, ele tinha um pai caminhoneiro, e o pai o visitava de vez em quando. E quando o pai vinha, o pai, quando ele foi crescendo, o pai querendo ser um bom pai, né, começou a mostrar para ele que ele tinha várias mulheres, que as mulheres não prestavam. E o pai foi passando uma ideia errônea para ele. Né? Ele até hoje corre atrás da mulher, ele não vai fazer mal nenhum, mas, né, o medo de perder o amor dela era tão grande e estava ligado, então, àquela perda, né? A insegurança da vida infantil, quando a primeira infância, a segunda ele passou. E a imagem que esse pai fazia das mulheres deixou, assim, doente, né? Ele deixou doente. Esse teu caso até poderia levá-lo, né, ao suicídio ou a matar, ao feminicídio, né, Shirley? Poderia até ter matado. Ela trabalha com violência doméstica, e grande parte, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar sobre isso, que tem muito do ciúme do ex, ou retroativo, ou imaginário. E eles matam, o Não, batem. tem psicopatologia, não adianta. Aí É psicopatologia, tem que ser né? medicado, inclusive, porque até para dividir a responsabilidade. Olha, A o cara sua também, fez, a gente exatamente, concordo, sempre encaminha para o concordo. psiquiatra, porque se esse cara fizer alguma besteira amanhã ou depois, alguém pode criticar por que que você sabia que ele era assim e não tomou providências maiores. Falar para a mulher denunciar também é um risco, né? A Chile trabalha com isso, eles denunciam e depois tiram a denúncia, né? Tiram, Sai, É, tentam entendeu, tirar, Marina? né? Não É. não, consegue. não, mas a denúncia tem que ser apoiada. Durante quase 20 anos eu atendi violência sexual na Escola Paulista de Medicina. Eu tinha um ambulatório, era meu, ambulatório de violência sexual, e a gente atendia as mulheres vítimas de violência sexual, tanto do ponto de vista médico, e era uma equipe multiprofissional.
E dentro dessa equipe tinha até uma advogada que acompanhava essas pacientes na delegacia, que acompanhava e que dava o apoio, porque essas pacientes elas ficam Que realmente bacana. inseguras de denunciar, né? Aham. Então, Olha, um Porque tem trabalho muita. não é tão simples assim como parece. Sim, Realmente, sim. Uhum. Até não porque é. tem uma dependência emocional muito grande, né, Osmar? Dessas nossa, mulheres com nossa. esses homens, né? Não, E elas assim, voltam atrás, elas desistem, É a elas falam, síndrome de Estocolmo, né? A sim, chamada síndrome de Estocolmo. Ela se apaixona e ela começa a depender, e aí vira um ciclo exatamente, vicioso. sim, exatamente. sim. A Bom, Marina parece que tem Eu- uma indicação aí, né, Marina? Então, eu atendo no HC um grupo de amor e ciúme patológico, lá no AMIT, que é o Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso, onde tem todo um tratamento de uma equipe inteira. Tem avaliação neuropsicológica, tem o psiquiatra, tem o grupo de terapia, que são 18 sessões em grupo de pessoas ciumentas. Então, é muito legal esse trabalho. O ciumento junto com a gente fala brincadeira dos amorentos, né? Os que têm amor patológico, que tem muita ligação. O ciumento ligado com o amor patológico é perfeito, né? Assim, É, é aquele aham. complementar Complementar, super mega né? patológico que fica lá Patológico. anos Uhum. e anos. Então lá tem Eles todo um estão tratamento juntos, né? gratuito e super bom. tragédia anunciada, né? Pois é, É. exatamente. O tratamento lá é bem, bem legal. Bacana, boa indicação. Informação que tem esse grupo lá, eu acho que essa é uma informação que para todos nós é importante, né? Uhum. Sim, sim. Bom, gente, eu Muito queria bom. agradecer a Magda mais uma vez, agradecer vocês por estarem até aqui todo esse tempo. Quem ainda não conhece o grupo, se você entra no YouTube e procura lá um canal de escrevendo assim, Instituto Osmar Colás Oficial, tá? É o canal do YouTube. Todas as reuniões estão lá, é aberto, qualquer um pode entrar lá e a assistir estas reuniões. Tem, desde que nós começamos a fazer a online, todas estão 27 lá. anos atrás. É. Não, Uau. 27 anos, mas antes a gente fazia, tinha o caderninho, era um presencial, né, Magda? Há uns Nossa, que delícia. Gente, eu Uhum. quero agradecer também, Osmar, vocês, as minhas convidadas de honra aí, que são Nós é que incríveis, que vão fazer agradecemos parte o e convite. Uhum. acrescentam bastante, né? Minhas amigas de sempre também, né? Cristina, Rosa, né? As queridas Rosângela. Estava doida para Rosângela falar e Sim. ela trouxe. Precisava contar o caso da minha mãe, que eu acho que isso é importante, a gente saber que Uhum. gente doente, e no teu caso especificamente, eu acho que trabalhar a questão do vínculo que a Cristina abordou é muito importante. E muitas vezes o pacto que a pessoa fez com ela mesma. Se ser mãe é isso, eu não quero ser, né? Uhum. E Uhum. bom carnaval para todos. Você viu que eu colori muito, botei meus amores perfeitos, e eu colori muito, muito. A Sandra, muito obrigada, viu, Sandra? Ô, Magda, É, seu Magda, livro, obrigada, colori hein? bastante os data shows. E pedem os anexos que eu mando depois, tá? Que tá aqui, ó. o um nome Legal, do seu obrigada. livro, o nome do livro da Magda. O nome do livro é Inveja e Ciúmes, a sombra do sofrimento humano. Coloca o último slide que tem o QR Code, que aí ela já vai direto para a editora. isso, tá bom. Você Então, pode Uhum. pôr, pode pôr meu nome, que vai aparecer o Pau Pau, que é a minha É. paixão, né? isso. Bom, E gente, boa jamais noite. você vai reeditar o Pau Pau. Boa noite, bom Obrigada, gente. carnaval, Até o bom mês Boa Boa que vem. noite, jantar para noite. quem vai obrigada. Foi juntar. ótimo, Obrigado, Magda. Sérgio, Obrigada. obrigado a Muito Com todos bom. aí. moderação. Obrigada, muito bom. Tchau. Tchau. Parabéns. Tchau, Obrigada, tchau. queridos. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Fica